Muito boa tarde a todos. Vamos aqui reiniciar os trabalhos do nosso 9º Fórum da Cidade, promovido pela Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Um fórum muito oportuno, muito interessante, e que agora, nessa primeira mesa da parte da tarde, vai nos dar a oportunidade de falar sobre um tema tão importante que é a gestão democrática e participativa. Meu nome é José Antônio Aparecido Júnior, sou procurador do município de São Paulo, como meus colegas que me antecederam. Sou mestre e doutor em Direito Urbanístico, mestre pela PUC e doutor pela USP de São Paulo. Trabalho hoje na empresa São Paulo Urbanismo, estou lá prestando serviços, já há 10 anos aí na área do direito urbanístico. Eu vou compor a mesa, para depois a gente fazer a nossa abertura dos trabalhos. Queria chamar aqui, em primeiro lugar, o doutor Leonardo Castro. O Leonardo Castro cursou Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, atuou na coordenação do desenvolvimento de projetos de intervenção urbana previstos no Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo, atua nesse momento, mas antes disso ele foi secretário municipal de Desenvolvimento e Planejamento Urbano na Prefeitura de Belo Horizonte, de 2013 a 2016. Lá, ele foi responsável pelos processos participativos sobre políticas urbanas, atuando como principal interlocutor do Poder Executivo do município de Belo Horizonte, com entidades de classe, movimentos sociais e a academia. Também coordenou pelo município de Belo Horizonte a elaboração do macrozoneamento metropolitano, aprovado pelo Conselho Deliberativo da Região Metropolitana de Belo Horizonte. É professor de Direito Urbanístico, do Centro de Atualização em Direito CAD de Belo Horizonte, e também em outros cursos de pós-graduação. Agradeço a presença aqui do Dr. Leonardo. O nosso segundo convidado dessa mesa é o professor Humberto Dantas, que é doutor e mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, com graduação em Ciências Sociais pela USP. É coordenador do Master em Liderança Pública, programa de pós-graduação oferecido pelo Centro de Liderança Pública, CLP. Coordena o curso de pós-graduação em Ciência Política da FESP de São Paulo e é docente em 10 programas de pós-graduação. Coordenador e professor de Ações de Educação Política em diversas instituições, com mais de 350 turmas formadas em diversas iniciativas, com destaque para o trabalho com jovens nas periferias de São Paulo, em parceria com a Fundação Konrad Adenauer. Comentarista político da Rede Vida de Televisão, apresentador, além de autor de livros e diversos artigos científicos que enfatizam questões como a democracia, a educação política, a composição do legislativo, o marketing político, as coligações e as regras eleitorais brasileiras. Ele é conselheiro de organizações como a Fundação Konrad Adenauer, a Oficina Municipal e a FEComércio de São Paulo. No movimento Voto Consciente, é voluntário desde 2002 e diretor desde 2014. Então, nossas boas-vindas aqui ao professor Humberto Dantas. Bem, eu vou fazer aqui uma rápida introdução. O nosso tema de hoje é um dos temas mais importantes aí da questão da regulação urbanística, que é o tema da gestão democrática e participativa. A despeito de ser um dos temas mais importantes da regulação urbanística, é um tema que tem relativamente pouca atenção de quem estuda o tema no campo do direito, principalmente. Há uma grande dificuldade de identificar quais são os processos a aplicar na formação e implantação do planejamento urbanístico e em que intensidade esses processos devem ocorrer. Então, o que é preciso, o que é suficiente? São temas que são sempre em discussão. Nós vemos, pelos julgados, principalmente dos tribunais de justiça dos estados, que a principal razão da declaração de inconstitucionalidade de leis municipais urbanísticas é justamente problemas no processo participativo. É um tema que é urgente, é atual, representa a necessidade de transformação da atuação da administração pública, daquela atuação que impõe os seus desejos, independentemente da oitiva dos administrados, né? O direito urbanístico tem essa característica, e hoje em dia a atuação administrativa também tem muito essa característica necessária da consensualidade, né? Não existe mais a consulta à população somente no momento da eleição. É uma demanda democrática que está ligada à responsividade da administração pública, que a consulta aos interessados seja permanente.
E assim está definido no nosso Estatuto da Cidade e assim está definido no nosso plano diretor. Então, esse processo que é integrativo da vontade da administração, materialmente muito relevante e formalmente indispensável, é o que hoje nós vamos discutir. Então, para começar, deixa eu só relembrar um tema que me foi solicitado pela coordenação. Como nas outras mesas, as perguntas da plateia serão encaminhadas por escrito, nós faremos aqui a leitura e passaremos aos nossos convidados para resposta no momento adequado, né? O pessoal está aí já de apoio, daqui a pouco já começa a trabalhar. Então, para começar o nosso trabalho, eu passo a palavra para o Dr. Leonardo Castro, para que ele faça a sua fala no tempo combinado. Dr. Leonardo. Antônio, muito obrigado. Eu queria cumprimentar a todos aqui presentes, cumprimentar o Humberto, agradecer a organização do evento pelo convite e vou tentar ser o mais claro possível na minha abordagem, porque precisa ser bem interpretado. E eu acho que nós vivemos um momento hoje, em termos de participação pública, que a gente precisa começar a repensar os processos participativos e desconstruir um pouco a forma como eles têm sido conduzidos, principalmente a forma que eles têm sido conduzidos. E eu queria, antes de qualquer coisa, partilhar um pouco da minha vivência. Eu sou relativamente neófito aqui em São Paulo, cheguei em janeiro e estou tendo o privilégio de trabalhar com colegas tão brilhantes na São Paulo Urbanismo e aprendendo muito nesse processo. De certa forma, tentando contribuir, mas, querendo ou não, um pouco mais da minha história em relação a esses processos de construção da normativa urbanística por vias participativas, isso ainda, na minha história, está um pouco mais presente na minha experiência de Belo Horizonte, onde atuei durante 12 anos na prefeitura e, nos últimos 4 anos, na condição de secretário de Desenvolvimento Urbano. E eu volto um pouco atrás. O dia que eu assumi lá a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Belo Horizonte, estava começando um evento. Esse evento é um evento que acontece a cada 4 anos na cidade de Belo Horizonte, chama Conferência Municipal de Política Urbana. Ela foi inaugurada pelo Plano Diretor da cidade de 1996, um diretor que foi elaborado durante a gestão do prefeito Patrus Ananias, que é ainda, né, do Partido dos Trabalhadores. E, desde então, a Conferência Municipal de Política Urbana ela virou a referência na cidade de Belo Horizonte para a revisão de toda a normativa urbanística. Isso quer dizer que, a cada 4 anos, a população se reunia com o objetivo de propor alterações e discutir como estava sendo a execução da lei urbana e o que poderia ser feito para que ela pudesse dar frutos mais adequados. Eu assumi a secretaria no dia 7 de março, a conferência começava no dia 8. Já tinha havido a eleição de todos os delegados participantes da conferência, que são 486 delegados entre titulares e suplentes, distribuídos em 3 setores: o setor empresarial, setor popular, que eram representantes das diversas, do equivalente das diversas prefeituras regionais da cidade, e o setor técnico, que reunia a academia, o grupo do Instituto dos Arquitetos do Brasil, entidades de classe diversas. E, quando eu peguei o regimento, quer dizer, faltava um dia para começar essa conferência, eu peguei o regimento para ler, e aí eu fui entender qual era o meu papel naquele negócio, a coisa que meio caiu de surpresa, o que eu deveria fazer para viabilizar a conferência. E havia um trabalho de acumulação que já se desenvolvia há um ano, que era uma proposta de um novo plano diretor para a cidade. Ou seja, ia para a conferência discutir esse novo plano diretor e eu precisava entender o que eu precisava fazer nessa conferência. E aí eu fui ver o regimento, funcionava da seguinte forma. Tinha uma etapa de apresentações, a prefeitura ia apresentar o conteúdo, uma etapa de discussões, que seria subsequente a essa etapa de apresentações, e depois uma etapa de votações. E aí, eu lendo o regimento, eu vi que a prefeitura não votava, que quem votava nesse processo só eram os participantes, os delegados da Conferência Municipal de Política Urbana. E que todo o trabalho técnico que tinha sido feito até lá ia ser decidido nessa votação. Então, eu entendi o meu trabalho. Meu trabalho é garantir que o trabalho que a prefeitura fez fosse aprovado na conferência,
para que a gente não perdesse esse trabalho. Foi meu primeiro insight. E a gente tinha um histórico naquele momento, que era um histórico interessante, que a gente vinha de um aumento muito brusco do imposto de transmissão de imóveis, o ITBI da cidade. O prefeito tinha aumentado a alíquota de 2,5% para 5%. Significava dizer que o mercado imobiliário queria matar o prefeito da cidade. Então, o grupo dos empresários, que na base de 50% eram representantes do mercado imobiliário, já começaram não gostando da gente. Então, a gente iniciava aquele processo com o ranço do mercado. De um outro lado, existia uma manifestação de interesse privado que estava em curso na prefeitura, apresentada por 3 empreiteiras conhecidas da Lava Jato. E esse projeto, como tinha sido elaborado por empreiteiras, ele era um viaduto por quarteirão. Isso acabou gerando espécie nos urbanistas da cidade, espécie na academia, a sociedade se revoltou, mas, ainda assim, a gestão tinha o objetivo de emplacar aquele projeto. E esse projeto tinha acabado de ser suspenso para o Ministério Público. Significava dizer que uma parte boa dos técnicos e da sociedade civil presente naquela conferência também não gostava da gente. No final, e eu estava lá, enfim, eu estava na gestão, estava participando, tinha uma atuação técnica e, de repente, teria que ter uma atuação de condução desse processo participativo e garantir que ele se desdobrasse. Quando eu fui ver o material, nós tivemos um privilégio de ter uma equipe técnica muito boa, quando eu fui ver o material que tinha sido produzido por essa equipe técnica, eu vi que era um material que estava rezando o estado da arte de urbanismo, era o que tinha de mais atual, de mais moderno, e era o que precisava ser feito. Então, aquele problema que a gente tinha com o mercado imobiliário, ele se acentuou, porque toda vez que você vai fazer uma mudança, não estou dizendo que o mercado tem nenhuma visão negativa da cidade, eu acho que é um ator tão importante quanto todos os outros, mas é o mais conservador quando você propõe alguma alteração mais estrutural no planejamento urbano da cidade. E vem essa proposta, e aí ficou fácil de posicionar, porque o mercado já estava com raiva, na hora que viu a proposta ainda, coeficiente 1, outorga onerosa o direito de construir, instrumentos para parcelamento, dedicação, utilização compulsória, desapropriação contida da dívida pública, ficou relativamente fácil de tomar essa decisão de como encaminhar essa discussão. E eu não tinha muito tempo, e aí eu passei boa parte desse tempo do evento, eu ficava conversando com as pessoas para entender qual que era a expectativa delas em relação ao evento. E aí você vai entendendo assim, que as participações no evento dessa natureza elas acontecem por diversos motivos. Por exemplo, eu ia conversar com arquitetos que trabalhavam para incorporadoras e consultoras